Olá! Esse será o nosso terceiro resumo. Nessa vez nós vamos fazer um resumo sobre inglês. É a minha P2 da minha escola de inglês. Tá acabando a tinta no cabelo. Vai cair 3 conteúdos. O simple past, o superlative e o adjectives. Só que eu adicionei um que eu vou fazer uns exercícios no final da aula pra ver, pra fixar na cabeça de vocês. Eu vou dividir esse vídeo em 4 etapas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vai ficar bem de boa. Vamos começar pelo simple past. Tá acabando a minha tinta, então não liguem pra isso daqui, tá? O simple past nós temos 2 verbos to be. Porque o nosso verbo to be normal é o are, is, am. Mas aqui vai ser o was e o were. Tá tendo mais tinta. O was vai ser pro singular e o were vai ser pro plural. Um exemplo de was. I was a child. Então, eu era uma criança. Aqui. We were in a park. Nós estávamos no parque. Tá bom? Então, é nessas ocasiões que nós vamos usar o was e o were. Como se fosse o are e o is. Mas é no passado, ok? É o simple past, é o passado simples. Agora, os outros verbos, sem ser o verbo to be. Um exemplo, work. Quando nós formos mudar o work, que está no presente, para um work do passado, nós vamos adicionar o ed, o famoso ed. Então, sempre adicionamos o ed. Então, I worked, eu trabalhei. Tudo certo? Básico. Temos algumas regrinhas a mais. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas outras regrinhas. Então tá, temos 3 regrinhas principais. Primeiro, quando um verbo termina em E, então dane-se, por exemplo, dane-se. Termina em E. Aí eu tenho que adicionar o ED. Quando termina em E, eu só vou adicionar o D. Básico, então a gente só adiciona o E, o D. Não precisa fazer mais nada. No segundo caso, quando nós temos quando termina em Y. Só que aqui tem uma vogal antes do Y, não tem uma consoante. Quando for uma vogal, nós vamos adicionar o E e o D. Não vai mudar nada, só vai pôr... Ai, meu Deus. Só vai adicionar o ED. Agora, no terceiro caso, é quando tem uma consoante, também uma consoante, antes do Y. Quando temos uma consoante, aqui é uma vogal. Quando temos uma consoante antes, nós vamos tirar o Y, então vai ficar cry, ed. E vamos adicionar o I. Entenderam? Básico. Tem algumas regrinhas e temos os verbos irregulares. Os verbos irregulares, geralmente, você tem que estudar regulares. Você tem que estudar uma tabelinha. Eu tenho alguns decorados, por exemplo, o go. Qual que é o passado do go? Went. Só que aí vocês têm que ter aquelas tabelinhas na internet. Pega uma tabelinha, revisa um pouquinho, ou senão a professora de vocês vai deixar vocês levarem pra prova uma tabelinha. Então agora vamos pro superlativo, que é o segundo conteúdo. Vamos falar sobre o superlativo. O superlativo tem a forma longa e a forma curta. A forma curta é um pouquinho mais complicadinha. Vamos lá. Superlativo, né, pra quem não sabe, é quando, eu vou dar um exemplo pra vocês já vão entender. Ele é o menino mais alto da nossa turma. Entendeu? O superlativo mais alto. Então, the tall, como que eu vou falar que ele é o mais alto? The tallest. Tentando tá pegando. Então, a gente vai adicionar o EST. Por exemplo, the strongest. The smartest. Então, the tallest people of this world. Então, é a maior pessoa desse mundo, a pessoa mais alta desse mundo. The strongest people about this world. The smartest classmate of my class. Então, sempre temos o T antes, né? Quando nós vamos falar sobre o superlativo, sempre temos o T antes
antes de tudo. E adicionamos o EST. Lógico, tem suas formas irregulares, mas é muito... sempre a gente tem que ver a tabelinha, essas coisas pra gente entender. Então já foi isso daqui. Agora eu vou falar sobre o longo. No longo, por exemplo, famous. Não tem como fazer famousest. Agora vamos falar sobre a forma longa. A forma longa, por exemplo, o famous é muito longo, então não tem como adicionar o EST, não adiciona. Nós fizemos outra coisa, então, the most famous people about this world. Então, a pessoa mais famosa desse mundo. É isso, básico. E com os outros também. Tem outros adjetivos longos, nós adicionamos o most antes. Agora, nosso terceiro conteúdo, os adjetivos. Os adjetivos servem para você caracterizar as coisas. Então, por exemplo, this school is awful. Essa escola é horrível. É nesse sentido. Eu acho que não tem muitas regrinhas para eu apresentar. Essas são as características mesmo. Então, para quem é da minha escola, para quem é da minha turma, a página 20... tem alguns adjetivos para vocês estudarem, tá? É muito fácil os adjetivos, por exemplo, cold, hot, dry, wet, boozy, awful, peaceful, wonderful, terribly, amazing, incredible. Tem vários tipos de adjetivos, então é só vocês ir lá. Eu não tenho nenhuma regrinha específica. É só vocês pesquisarem alguns adjetivos que vocês estudaram nas suas aulas. Sempre assim, quando for passar uma prova de inglês, a professora geralmente vai passar os adjetivos que ela passou na aula. Então, vocês tentam revisar os exercícios que ela passou, e é isso, os adjetivos em geral, é muito fácil. Agora, o momento de exercícios. Eu fiz 2 exercícios, um com os verbos normais e um com was e were do Simple Past. Então, o primeiro conteúdo do Simple Past. I was, por que é was? Porque é singular. In the school, eu estava na escola. She é singular, então she was sick, ela estava doente. They é plural, então vai ficar were sad. Então, eles estavam tristes. We é plural, então we were 10 years old. Nós tínhamos 10 anos de idade. Então, isso aqui já tá feito. Agora com os verbos. She worked a lot last night. Ela trabalhou muito noite passada. Então, work fica como que é mesmo? Worked. Isso. Com o ed no final. My friend do his homework yesterday. My friend his homework yesterday. Então, fica did. Lembra quando eu falei dos verbos irregulares? O do é um verbo irregular. Meu amigo fez seu trabalho sua tarefa ontem. Letter C. I and my sister with her friend. Eu e minha irmã play yet. Eu e minha irmã brincamos juntamente a amiga dela. Então, played é só adicionar o ed. Básico. Agora vamos pro segundo tipo de conteúdo. Vamos lá. Eu só fiz 3 exercícios pra esse daqui, que é o superlativo, porque é o mais fácil pra mim. Vamos lá. Letra A. The hair in this class. Então, é o short. Como que nós mudamos o short para o superlativo?
Nós adicionamos o EST. Básico, bem fácil. Agora, the tarará place in this word. Nós vamos usar o dangerous. Mas o dangerous é muito longo. Podemos pensar que é o superlativo longo. Então, nós vamos pôr most dangerous. Não muda nada. Só vamos adicionar o most na frente. Muito fácil. Agora, a letra C. The tarará animal. Dump. Então, como que nós mudamos? Ele é curto. Então, como que nós mudamos para o superlativo? Adicionando o EST. É só adicionar o EST. Fácil, fácil, acabou. Essa parte, né? Agora temos a terceira. Adjectives. Eu não tenho muito exercício para pôr, porque senão eu teria que pôr todo um contexto, tudo isso. Então ia ficar muito demorado. Vocês podem pesquisar exercícios sobre adjetivo em inglês. E aqui eu dei alguns exemplos. Amazing, awful, incredible, tasteful, wonderful. Um exemplo para usar amazing, que é maravilhoso. This park is amazing. Esse parque é maravilhoso. This place is awful. Esse lugar é horrível. This dance is incredible. Essa dança é incrível. Então tem vários exemplos aqui de adjetivos, mas adjetivos é atribuir característica a algumas coisas. Então tem várias. Acabou nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau!